Meu amigo, todo ano a gente faz essa pergunta, né, praticamente. Vamos fazer de novo. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e de qualquer coisa. Olha só, qual o melhor técnico do futebol brasileiro? E aí vale, inclusive, os estrangeiros. Em 2019, acho que essa pergunta tinha uma resposta na ponta da língua, a resposta era Jorge Jesus. Quando ele foi embora, esse lugar ficou em aberto. E aí teve gente que achava que o posto era de novo do Renato Gaúcho, teve gente que achava que era do Cuca, tem gente que acha que é do Abel Ferreira, o mais vencedor, né, depois disso, por conta dos títulos de Copa do Brasil e de Libertadores, títulos enormes. Tinha gente que chegou a apontar o Rogério Ceni, por exemplo, mas acho que hoje o Rogério está fora dessa discussão, até porque está fora de clube, né, depois que saiu do Flamengo. E mais recentemente entraram outros nomes, como o Vojvoda, trabalho maravilhoso no Fortaleza, e o Barbieri no Red Bull Bragantino, um trabalho que também não é recente, né? Já vem pelo menos desde a temporada passada um trabalho excepcional. E aí, para a gente definir, é preciso entender qual é o melhor trabalho, quem é o melhor treinador. São coisas diferentes. É óbvio que, por enquanto, o melhor trabalho, por exemplo, não pode ser o do Renato Gaúcho, que é o mais recente de todos. O trabalho do Cuca, ele é inconstante, mas o Cuca é um cara enorme, então tem duas variantes aqui. O trabalho no Atlético poderia ser melhor, e isso é evidente, e o Cuca tem uma carreira maravilhosa. O trabalho do Vojvoda no Fortaleza, proporcionalmente, para mim, é o melhor deles. Eu acho que é o que põe o time para jogar de maneira mais agressiva, mais organizada, faz a melhor campanha da história do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, coloca o Fortaleza num lugar em que sem o Vojvoda talvez o Fortaleza não estivesse, e fazendo trocação franca contra gente que tem muito mais peças, né? Por exemplo, o São Paulo, o Inter, Atlético, enfim, vários já sofreram nas mãos do Fortaleza do Vojvoda. Então acho que o melhor trabalho no momento seria do Vojvoda, assim como o do Barbieri. O Barbieri também é um cara de um trabalho maravilhoso, inclusive já botou o Red Bull em alguns momentos na liderança do campeonato, mas particularmente eu acho mais solto, mais fluido o jogo do Fortaleza. E o Barbieri teve nas mãos também e tem um elenco mais rico, mais caro, com mais peças e tal. O que não necessariamente é determinante para você ir bem ou mal. Tem gente com muito dinheiro na mão e peças grandes e fazendo trabalhos ruins, ou neste momento trabalhos abaixo, né? O Grêmio está lá com um investimento altíssimo e lutando contra rebaixamento. O São Paulo no Brasileiro faz um trabalho muito ruim, lembrando que o Crespo no início do ano poderia entrar nessa briga de quem é o melhor técnico do futebol brasileiro. Hoje o Crespo está fora dessa disputa, que aqui vai se resumir a Cuca, Barbieri, Vojvoda, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Eu acho que é muito justo que a gente fique só nessa galera. De novo, uma coisa é o trabalho, a outra coisa é o treinador. E aí, obviamente, que para avaliar o treinador, você vai ter que ver o trabalho atual e o todo da carreira. Por isso, Vojvoda e Barbieri, para mim, saem da disputa, né? O Barbieri tem uma carreira ainda se consolidando, com trabalhos que são ok, e o grande trabalho dele é no Red Bull. Mas não dá para a gente entender se o Barbieri chegou no seu máximo, se é isso, se ele consegue o passo seguinte. O Vojvoda faz um trabalho excepcional, já teve bons momentos também na Argentina, mas acho que está uma carreira abaixo dessa galera que a gente vai citar. O Cuca poderia disputar aqui, pelo todo. Porém, o momento pesa muito. Assim, o trabalho do Cuca poderia ser muito melhor. E os trabalhos recentes não foram bons. Uma coisa é a gente pegar o Cuca ali de 2013, é pegar o Cuca em alguns temperos no que ele fez ali no São Paulo e tal. Ele, inclusive, abre mão porque vê que não funciona. Assim, o Cuca pós-Atlético teve um bom momento, um ótimo momento no Palmeiras, né? Foi campeão sem necessariamente ter o futebol mais vistoso, mais bonito, mais atrativo, mas muito eficiente. E ele esteve nessa briga ali como um dos melhores técnicos do Brasil. Acho que, inclusive, ele está numa prateleira que normalmente você vai estar sempre falando o nome do Cuca. Mas acho que hoje ele não é o cara com mais cartas na manga para te entregar esse rótulo de melhor treinador do Brasil. Para mim, a disputa vai ficar entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho. E aí você vai falar, pô, mas aí é claro que é o Abel. Né? Putz, o Abel acabou de ser campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. Putz, pelo amor de Deus. Aí acho que é um ótimo argumento. O Abel, depois disso, perdeu um pouco a mão ali, aparentemente, e já retomou, inclusive agora, talvez viva o seu melhor momento em termos de bola apresentada, né? Ele recuperou caras como Scarpa,
né, que acho que está entre os melhores jogadores do futebol brasileiro em 2021, para mim, sem dúvida nenhuma, né, recebeu peças novas, aí no caso o Davidson, que faz lá a sua função e é importante, e sem contar os caras que ele já tinha recuperado, né, como o Rony, Veiga e por aí vai. Então o Abel, de fato, ele tem um time muito competitivo. Acho que o mais competitivo. Porém, a pergunta que fica é, ele é o que tem mais alternativas e variações? Aí a minha resposta é não. Ele tem a carreira mais rica de todas aí? A minha resposta é não. O primeiro título que ele vai ganhar é justamente o título da Libertadores e depois o da Copa do Brasil, né? Então, até chegar no Brasil, o Abel tinha trabalhos interessantes lá no Braga, o Paok não deu muito tempo, mas foi um trabalho que, por exemplo, eliminou o Benfica na prévia da última edição de Liga dos Campeões da Europa e tal. Então, sim, coisas relevantes tem ali. O pensar futebol do Abel é muito bom. Porém, o melhor Abel, que é o que a gente está vendo no Palmeiras, apresenta um jogo extremamente competitivo, mas talvez menos atrativo do que a gente imagina. Mas vencedor. Tão vencedor quanto o melhor momento do Renato, que foi ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Não no mesmo ano, mas em anos diferentes. A questão é que ele desenvolveu um jeito de jogar no Grêmio e desenvolveu peças. Ele foi perdendo e repondo, né? Quando ele perde, por exemplo, Pedro Rocha, já tem o Cebolinha. Quando perde o Cebolinha, e aí você já consegue ter caras como o PP e por aí vai, né? Ferreirinha, mais recentemente desenvolvido. No meio foi a mesma coisa, né? Ele teve o melhor Maicon, ou desenvolveu o melhor Maicon. Lá atrás teve um Wallace muito importante ali, 16, 17. E aí depois você percebe que quando perde o Arthur, ele já consegue construir um cara como o Mateuzinho e vários outros. Então o Renato tinha um estilo muito claro e mesmo com as perdas das peças, ele foi conseguindo repor ali, a ponto de, em algum momento, mesmo já não disputando ou ganhando títulos enormes com o Grêmio, ele era cotado e para muitos até o favorito, assim, não, se o Tite sair tem que ser o Renato, o técnico da seleção brasileira. Ele foi colocado na fila como o primeiro nessa sala de espera. Então, essa construção do trabalho do Renato, que sem dúvida nenhuma, no Grêmio para cá, apresentou as suas melhores credenciais, coloca o Renato, para mim, como o melhor treinador do futebol brasileiro. Mesmo que o Abel tenha sido mais vencedor na última temporada. E pode ser que o Abel passe o Renato, se ele mantiver esse trabalho, se ele mantiver esse momento de Palmeiras vencedor, competitivo, e que está sendo até mais divertido de ver jogar, né, mais linkado com a nossa cultura de jogo, não tenho nenhuma dúvida que o Abel vai brigar aí, mas é uma carreira mais vencedora do Renato, mais longa inclusive, e acho que apresentando melhores alternativas. E o que ele faz em pouco tempo no Flamengo mostra que com as peças que ele tanto quis, ele está adaptando a pressão que ele colocou em si mesmo, né, de se eu tiver o elenco de 200 milhões, eu vou ter o futebol armamento do Brasil. E desde que assumiu, ele de fato tem mostrado um jogo muito envolvente, muito eficiente e muito competitivo, porque é um Flamengo que faz muitos gols e toma poucos. Portanto, nessa disputa Abel e Renato, para agora, eu ainda fico com o Renato Gaúcho, entendendo que o Abel está aí para ficar, né? E se ficar muito tempo, ele vai construir, de fato, um momento de ainda mais títulos. O Palmeiras, ele ganhou coisas grandes, à exceção da Libertadores, sem o Abel estar lá com esse mesmo perfil de elenco, né? O Grêmio, lá atrás, sem o Renato, com aquele perfil de elenco, não tinha ganho. Então, assim, de fato, você tem uma pitada de trabalho de Renato ali. E o Renato agora tem, óbvio, no Flamengo, uma sombra do Jorge Jesus, que ganhou Libertadores brasileiro no mesmo ano. E o ano passado, na temporada passada, mesmo jogando mal, o Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Renato, ele chega, de fato, num perfil também vencedor, assim como o Abel. O Abel chegou num elenco vencedor e ganhou. O Renato chega no elenco vencedor. E aí, vamos ver se vai ganhar. E o que vai ganhar, né? Ele tem 3 frentes aí no momento: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Pode ganhar tudo? Pode ganhar tudo. Quando houve mudança de calendário lá atrás, a gente sempre bateu na tecla de que, pelo menos nós veríamos um campeão brasileiro e de mais alguma coisa no mesmo ano. E isso chegou muito perto de acontecer com o Filipão, que foi campeão brasileiro e chegou nas retas finais de Copa do Brasil e de Libertadores, ficou a um passo de, por exemplo, ganhar as 3 coisas, mas não aconteceu. No ano seguinte, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou e ganhou a Libertadores. No outro ano, o Palmeiras foi lá e ganhou Copa do Brasil e Libertadores. E acho que esse ano a gente pode ter de novo um duplo campeão de coisas grandes. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Atlético, pode ser o Flamengo de Renato Gaúcho. Para mim, neste momento, ainda o melhor técnico no futebol brasileiro. Mas você tem os comentários para discordar, para concordar e principalmente para argumentar, beleza? Se inscreva aí, deixa a notificação e um abraço, meu chapéu. É nóis, tamo junto.